Olá, a aula de hoje é sobre memórias EPROM e EEPROM. Este é o sumário da aula. Começando por memórias tipo ROM, uma ROM é uma memória apenas de leitura. Numa ROM, o conteúdo das células é fixo, ao contrário das RAM, não requer fornecimento constante de energia. É também uma memória de acesso aleatório. Está disponível sobre diversas tecnologias, nomeadamente PROM, EPROM, EEPROM, etc. O primeiro tipo de ROM é programada no fabrico, também designada por Masked ROM. Vamos também ver o tipo PROM. Esta é adquirida virgem e programada apenas uma vez pelo utilizador. Vamos também ver na EPROM que ela é passível de ser reprogramada, sendo a escrita feita através de um sinal elétrico e o apagamento através de raios ultravioleta. No caso da EPROM, a escrita é através de um sinal elétrico, sendo o seu apagamento feito também eletricamente. As EPROM são muito usadas no processo de desenvolvimento de firmware, enquanto as ROM são muito usadas para armazenar o conteúdo da BIOS em computadores pessoais. Uma ROM comporta-se como um sistema combinacional, sendo as entradas os endereços e os conteúdos as saídas. Neste exemplo, temos uma ROM 16x8, significando, portanto, que ela possui 4 bits de endereços, possuindo, portanto, 2 à quarta, ou seja, 16 posições de memória internas e palavras binárias de 8 bits. Por exemplo, esta tabela ilustra uma possível programação da ROM anterior, no caso particular do endereço 0011, ou seja, do endereço com valor 3 em decimal, o seu conteúdo é 10101111, ou seja, AFH. Significando isto que, aplicando o endereço no barramento 0011, esta ROM vai colocar fora a saída 10101111, ou seja, AF em hexadecimal. Para se ler uma ROM é necessário aplicar o valor apropriado na entrada de endereços e ativar o sinal de controle apropriado. Esse sinal é o Chip Select invertido, sendo ativo ao nível baixo, ou seja, ativo a 0. Internamente, uma ROM é constituída por um array de endereços, aqui em destaque amarelo. É constituída por o descodificador de colunas, pelo descodificador de linhas e por buffers de saída. O array de registros armazena os dados programados na ROM. Cada registro contém um número de células de memória igual ao tamanho da palavra e os registros, como se podem ver, são arrumados em uma matriz quadrada. Neste exemplo, cada registro armazena palavras de 8 bits e cada registro pode ser acessado aleatoriamente, especificando uma linha e uma coluna. Por exemplo, especificando os sinais A3, A2, A1, A0 igual a 01, 10, vamos ter aqui os respectivos
níveis lógicos, sendo usada a cor azul para representar o nível lógico 0 e a cor vermelha para representar o nível lógico 1 e, portanto, de forma aleatória, portanto, a linha 2 vai ser selecionada e, simultaneamente, a coluna 1. Isso faz com que este registro seja acessado individualmente. Portanto, para o endereço igual a 6, na coluna 1 e na linha 2, temos, portanto, o registro 6 selecionado. Para esta ROM, de uma forma genérica, o número de registro é dado por 4 vezes o número da coluna mais o número da linha. Cada registro liga em um barramento interno. Cada registro tem 2 sinais de enable, isto é, de ativação, devendo ambos estarem ativados para o conteúdo ser colocado no barramento interno. O valor do endereço determina qual o registro a ser ativado para a colocação do seu conteúdo no barramento, como vimos anteriormente. Cada metade do endereço A3, A2, A1, A0 entra em um descodificador 1 para 4, por sua vez ativam uma linha de seleção de coluna e uma linha de seleção de linha. Portanto, somente um registro é ativado. Relativamente aos buffers de saída, estes passam os dados para um barramento externo, por baixo, aqui nesta zona, se o chip select invertido for igual a 0. Caso contrário, se chip select invertido for igual a 1, as saídas D7 a D0 estarão em estado de alta impedância. Trata-se, portanto, de buffers de 3 estados, ou Tri-State Buffers. Os Tri-State Buffers permitem pendurar várias saídas na mesma linha. Por exemplo, são muito úteis para expandir a memória. Aqui neste exemplo, pegou-se em 2 bancos de memória constituídos por ROMs 16 por 8, ligaram-se as linhas de dados D0 a D0, D1 a D1 e por aí em diante até D7, mas na condição de somente um dos bancos de memória estar ativado pelo sinal chip select invertido respectivo. Para isso, duplicando o número de endereços de 16 para 32, foi necessário acrescentar um sinal de endereços adicional. Combinando este sinal adicional com um inversor, consegue-se ativar de forma exclusiva ou um ou outro banco de memória. Por exemplo, para o endereço seguinte, sendo A4 igual a 0, aqui o chip select deste banco de memória à esquerda ativa este banco, o A4 é invertido e transforma-se em 1, o chip select deste banco é 1 e, portanto, aquele banco de memória não é selecionado, está desativado. E, portanto, o registro 6 do banco de memória da esquerda é selecionado, que, por acaso, coincide com o endereço. Se a linha A4 for igual a 1, vamos ter o endereço 16 mais 6, ou seja, 22. O banco de memória da esquerda é desativado e é ativado o banco de memória da direita. O registro 6 é selecionado. O registro 6 do banco da direita corresponde ao endereço 22, isto é, 6 mais 16.
O primeiro tipo de ROM a ser visto é a ROM MROM ou ROM mascarada, Masked ROM. Ela vem programada de fábrica. A programação é definida durante o fabrico usando uma máscara litográfica, sendo viável apenas para largas séries de fabrico. Portanto, aqui a máscara define onde existem e onde não existem conexões em metal. Onde existe conexão, temos o nível lógico 1 armazenado. Onde não existe, temos o nível 0 armazenado. Um outro tipo de ROM é a PROM, ou Programmable ROM. A programação é feita derretendo ou não fusíveis. Neste caso, aqui não se derrete e aqui derrete-se. O utilizador pode fazer a programação de forma elétrica. A programação é irreversível, uma vez feita não se pode voltar atrás. Para o caso de um fusível intacto, essa célula armazena o estado lógico 1. Se o fusível de uma célula derreter, então ela vai armazenar o estado lógico 0. Isto leva-nos à tecnologia seguinte, à EPROM, Erasable PROM. Tal como na PROM, a programação é feita eletricamente, a programação é, contudo, reversível. Apaga-se a programação expondo a memória a raios ultravioleta. A memória está acessível à luz através de uma janela para esse efeito. Esta janela deve ser em quartzo para não bloquear o ultravioleta. A particularidade desta operação é que o apagamento é muito lento. Vamos ver agora como se pode fazer a programação de uma EPROM. Em primeiro lugar, é preciso ver que uma EPROM usa MOSFETs com duas portas, sendo uma delas flutuante. Antes da programação, a tensão VTH é baixa, significando que o MOSFET conduz para uma tensão VGS relativamente baixa. Agora, aplicando um pulso curto de tensão elevada entre o source e o drain, cria-se um campo elétrico forte entre esse mesmo source e drain. Isso faz com que os elétrons adquiram uma energia muito alta, fazendo com que estes atravessem o dielétrico e fiquem aprisionados na porta flutuante. A tensão limiar de condução aumenta e é alta e, portanto, para o mesmo VGS considerado anteriormente, o MOSFET estará em corte. Finalmente, a última tecnologia de ROM, a EEPROM, ou Electrically Erasable PROM, tal como a EPROM usa transistores com porta flutuante especial. Aqui é usada uma camada de óxido muito fino acima do dreno. A gravação é feita de forma similar ao caso da EPROM. Aplica-se um pulso de tensão VST muito elevado e a EPROM fica programada. O apagamento faz-se de forma diferente. Aplica-se o mesmo pulso VSD, mas de polaridade oposta, e essa célula é então apagada. Portanto, uma outra vantagem destas ROM é que ela permite apagar e escrever apenas uma célula individualmente e de forma aleatória, se assim for
desejo do programador. Não é necessário apagar a memória toda para depois voltar a escrevê-la de novo. Na próxima aula vamos ver circuitos de temporização e geradores de pulsos. Despeço-me com amizade e até à próxima aula.